Bem, boa noite, meus amigos e amigas, vocês que nos acompanham nas redes sociais da Prefeitura ao longo desses 5 meses no plano integrado de Niterói no combate ao Covid, ao coronavírus. Nós, no dia de hoje, estamos aqui mais uma vez alinhando ações nessa guerra contra esse inimigo invisível que, infelizmente, já tirou a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. E hoje, como vocês já devem saber, o Brasil tem 3.343.000 casos confirmados, 108 mil óbitos pelo coronavírus. O Brasil é o segundo país em casos e em óbitos no mundo e em várias regiões temos uma situação ainda de descontrole da pandemia. No estado do Rio de Janeiro nós temos 195 mil casos confirmados e 14.566 óbitos, e também com algumas regiões do estado ainda em descontrole a pandemia, e é importante a gente ressaltar isso, porque Niterói, apesar de ter o controle da pandemia, Niterói não é uma ilha no contexto mais geral, seja da região metropolitana do Rio, seja do Brasil, porque as pessoas estão transitando e o vírus ainda está no meio de nós. Nós temos 9.707 casos confirmados em Niterói, dos quais 79 hospitalizados confirmados com o coronavírus. Nós mantemos o percentual de 25% de ocupação dos leitos em estabilidade ao longo das últimas semanas, os leitos públicos e privados em Niterói. Temos 125 casos de isolamento domiciliar confirmados, sendo acompanhados pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde, 338 óbitos, e a gente aqui expressa mais uma vez as condolências em nome da sociedade de Niterói a todas as famílias que perderam entes queridos na pandemia do coronavírus ao longo dos últimos 5 meses. E graças a Deus, graças aos nossos profissionais de saúde e, sobretudo, graças à população de Niterói, que tem perseverado nas medidas de prevenção ao coronavírus, nós temos 9.165 recuperados em nossa cidade. Eu queria ressaltar que a gente está vencendo essa batalha pela vida, evitamos milhares de mortos em Niterói, nós estamos vencendo essa guerra, mas essa guerra não terminou. E, portanto, a gente precisa, cada um de nós, cada niteroense, perseverar com disciplina nos protocolos, seja no distanciamento social, seja no uso de máscara, seja na higiene das mãos, lavando as mãos com sabão várias vezes ao dia. Essa guerra contra o coronavírus não terminou. E é por isso que é fundamental perseverarmos para que Niterói mantenha o controle da pandemia e para que a gente possa retomar as nossas atividades dentro desse conceito de um novo normal, que é a adequação dos nossos hábitos para evitar uma segunda onda de contaminação ou evitar que percamos o controle da pandemia, como ocorreu já em outras cidades do Brasil e do mundo. Eu vou pedir aqui ao secretário de Saúde, Dr. Rodrigo Oliveira, que ele faça aqui o esclarecimento de algumas informações, sobretudo no que diz respeito à retaguarda da área da saúde nessa guerra contra o coronavírus. Doutor Rodrigo. Muito obrigado, prefeito. Boa noite a todas e todos. Queria reforçar que a gente está hoje com uma taxa de ocupação nos hospitais, juntando os públicos e os privados, de 25%. Então, tanto os hospitais privados da cidade, quanto o Hospital Municipal Carlos Tortelli, os leitos criados e ampliados por nós, no Carlos Tortelli, no Hospital Universitário Antônio Pedro, que a gente apoiou e fizemos uma parceria para ampliação dos leitos, o Mário Monteiro e o Hospital Municipal Oceânico de Niterói. Queria destacar aqui o trabalho de cada trabalhador e cada trabalhadora de saúde, tanto na atenção básica, mas nesse momento hoje também na atenção hospitalar, que tem salvado inúmeras vidas, e queria destacar aqui especificamente o nosso Hospital Oceânico, que concentra a maior quantidade desses leitos e que tem feito um trabalho de humanização, de muita qualidade técnica e tem salvado vidas. Vale sempre lembrar que, ao contrário da fake news que circulou, o Hospital Oceânico, seu arrendamento, custou por 12 meses
1,7 milhões e não os 58 milhões propagados pelas fake news. Queria reforçar, por último, a importância de todos e todas, cidadãos, cidadãs, empresários, comerciantes, donos e trabalhadores das atividades econômicas que já estão reabertas em Niterói, para seguir os protocolos, manter o distanciamento social, reforçar a higiene e as atividades de limpeza e desinfecção das nossas casas e dos nossos estabelecimentos. É fundamental. As ações da Prefeitura são definidas pela ciência, mas é o comportamento de cada cidadão, de cada empresário, de cada comerciante que vai definir a velocidade de transmissão e que é fundamental para a gente seguir vencendo essa guerra. Obrigado, doutor Rodrigo Oliveira, médico sanitarista, nosso secretário de Saúde. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Saúde e pelos profissionais de saúde. Eu queria, meus amigos e amigas, reforçar que nós estamos já com um quadro de estabilidade da pandemia ao longo das últimas semanas, praticamente nos últimos 2 meses, e que, portanto, nós não regredimos para estágios anteriores ao estágio amarelo nível 2, mas nós também não temos condições de evoluir nesse momento para o estágio amarelo nível 1, quando a métrica, quando o indicador síntese deveria chegar ao número 5. Hoje nós estamos no nível amarelo 2, porque o nosso indicador síntese está em 6.1. Portanto, nós seguimos retomando as nossas atividades, mas também com as atividades do amarelo nível 1 fechadas, como universidades e escolas, cinemas e teatros, praças e praias. E no caso das praias, apenas as atividades físicas individuais sendo permitidas. Nós estamos hoje tomando uma decisão aqui no gabinete de crise de extensão do período de atividade das lanchonetes até as 22 horas, porque as lanchonetes estavam com o mesmo horário das cafeterias, e pelo quadro de estabilidade da pandemia, de controle da pandemia, e também por uma necessidade operacional desse segmento do comércio, nós estamos estendendo para o horário de 22 horas a atividade das lanchonetes, com uma distinção em relação às cafeterias, porque apesar de estarem no decreto definidas no mesmo escopo, evidentemente são atividades diferenciadas. Mas nós continuamos no estágio amarelo nível 2, com as diversas atividades já retomadas, com horário específico de funcionamento, com protocolos específicos de funcionamento, para evitar uma segunda onda de contaminação, na expectativa de que possamos evoluir nos próximos dias para o estágio amarelo nível 1 e retomar outras atividades em nossa cidade. Eu queria ressaltar que nós concluímos na semana passada, né, secretária Ellen, o crédito nos cartões do programa Renda Básica Temporária para todas as mais de 50 mil famílias mais pobres da cidade e de classe média baixa, e de categorias específicas para garantir o consumo dessas famílias e, sobretudo, a sua segurança nutricional e alimentar. E as famílias que receberiam as cestas básicas, nós tivemos um pequeno contratempo, que a secretária Ellen vai esclarecer, mas a expectativa é que essa semana esse contratempo seja resolvido e aí possa ser entregue já ainda essa semana a essas famílias. Secretária Ellen. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Em relação às cestas básicas, que elas são adquiridas para poder atender toda a população vulnerável que está em situação de insegurança alimentar, identificada pelos CRAS, né, pelos Centros de Referência de Assistência Social, e também pelos profissionais do médico de família, nós fizemos um procedimento licitatório para adquirir essas cestas básicas. Entretanto, a empresa que venceu o procedimento licitatório, ela não entregou uma amostra de cestas que atendesse ao padrão de qualidade que foi definido nessa licitação, e o padrão de qualidade que nós pretendemos também para atender às necessidades nutricionais dessas famílias. Por esse motivo, nós tivemos que fazer uma segunda sessão do processo de licitação, uma segunda sessão do pregão, que está em curso essa semana. A nossa expectativa é que isso seja resolvido essa semana e que a gente possa adquirir essas cestas
e atender a toda a população que já está identificada. Inclusive, todas as listagens das pessoas beneficiadas estão no nosso site da Transparência de Niterói. Então, era esse informe que eu gostaria de passar, prefeito. Obrigado, secretária Eli. Então, em função da empresa a empresa que ganhou a concorrência não ter cumprido todas as exigências do edital de contratação, tanto a Controladoria como a Secretaria de Planejamento determinaram, então, a retomada do processo de contratação para que outras empresas habilitadas possam oferecer a melhor qualidade possível conforme a exigência do edital. Exatamente. O que deverá ser resolvido essa semana. Eu queria também informar todas as empresas habilitadas do programa Empresa Cidadã, né, secretária Giovana, que agora, no dia 20 de maio, quinta-feira, vai ser aberto um prazo até o dia 26 de agosto, para que as empresas que, porventura, não fizeram a renovação do seu termo de adesão à Empresa Cidadã, são cerca de 200 empresas que, de alguma forma ou de outra, não conseguiram fazer essa renovação do termo de adesão, possam fazer a renovação do termo de adesão e, dessa forma, receber o apoio por mais 2 meses do programa Empresa Cidadã. Então, eu queria chamar a atenção, porque o nosso objetivo é, evidentemente, atender o máximo de empresas possível, que no dia 20 de maio vai ser aberto, então, dia 20 de agosto até o dia 26 de agosto, vai ser aberto, então, o prazo do programa Empresa Cidadã para que você, empresário, possa renovar o seu termo de adesão e, dessa forma, você continuar tendo o apoio do programa Empresa Cidadã até o mês de setembro, conforme estabelecido na lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Eu queria mais uma vez, meus amigos e amigas, a todos vocês, agradecer a confiança, agradecer a atitude cívica, humanitária de cada um de nós, de cumprir os protocolos, porque é esse comportamento que permitiu Niterói vencer a batalha pela vida, vencer essa guerra contra o coronavírus até aqui. Agora, é fundamental que perseveremos até que essa vacina chegue. E tudo indica, né, que a comunidade científica brasileira e internacional, nos próximos meses, muito provavelmente até dezembro, vai conseguir chegar a essa vacina. Até que essa vacina chegue e seja capaz de imunizar os seres humanos em relação ao coronavírus, nós vamos ter que adequar os nossos hábitos a esse conceito do novo normal, ou seja, o uso de máscara, o distanciamento social, a higiene das mãos, lavando sempre as mãos com sabão, para evitar a propagação do vírus dentro de nossa família, dentro de nossa comunidade, dentro do nosso bairro, do nosso condomínio, ou até mesmo dentro da nossa cidade. Em função disso, nós já definimos o Comitê Científico de Alto Nível, que também esse ano nós não teremos a celebração do Réveillon no formato de anos anteriores. Então nós teremos o Réveillon de uma maneira virtual, por uma decisão já do Comitê Científico do Gabinete de Crise, e vai ser substituída essa comemoração do Réveillon por outras atividades virtuais, porque nós não poderíamos permitir, evidentemente, a concentração de milhares de pessoas quando ainda não teríamos, né, ao que tudo indica, a vacina imunizando todas as pessoas. Por outro lado, nós vamos antecipar as comemorações, as celebrações relacionadas ao Natal, com a ornamentação da cidade antecipada em 1 mês, para o final de outubro. Então, ao invés de 1 mês e meio, teremos 2 meses e meio de ornamentação do Natal e, ao mesmo tempo, atividades descentralizadas nos principais parques públicos da cidade, como o Campo de São Bento, o Horto do Fonseca, como o Horto do Barreto, com cantatas, com corais, enfim, com todas as atividades relacionadas ao Natal, que serão, como eu disse, antecipadas em cerca de 1 mês, para que a gente possa ter um clima positivo natalino e, sobretudo, também incentivando as pessoas a se congraçar, a estarem
no ambiente de solidariedade no Natal e também consumindo no comércio local de Niterói. Então são 3 informações e decisões muito relevantes em relação ao Réveillon, em relação à extensão do horário das lanchonetes e também em relação à antecipação das celebrações e, sobretudo, a ornamentação de Natal da cidade, que compensam, de certa forma, a perda que nós teremos por conta de não termos o Réveillon no formato que nós já estávamos acostumados de anos anteriores. Portanto, eu queria agradecer muito a confiança de cada um e de cada uma, pedir a todos que perseveremos. Nós estamos vencendo essa batalha pela vida. Niterói unida vai vencer essa guerra contra o coronavírus, mas é muito importante que cada um e cada uma faça a sua parte, porque essa guerra não terminou e, apesar da gente estar retomando as atividades, é importante que a gente tenha clareza que seguir os protocolos, adequar os hábitos, é fundamental, sobretudo porque o vírus continua circulando num contexto de descontrole da pandemia em regiões da região metropolitana do Rio e do nosso país. Então peço a compreensão e, sobretudo, a consciência cívica, a consciência cidadã de cada um de nós. Queria desejar um bom final de segunda-feira a todos e a todas, e especialmente uma abençoada semana para todos nós. E que Deus nos abençoe.